Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou mostrar um passo a passo de como desenvolver, como implementar, né, uma autenticação de API usando o Laravel. O Laravel ele já provê para a gente uma autenticação pronta, tipo com login, criação de conta, reset de senha, quando a gente vai trabalhar com o Laravel usando ele como um framework full stack. Então, tanto o front quanto o back vai estar dentro do Laravel. Caso você queira usar o Laravel apenas como back-end e expor a API, os endpoints HTTP, para serem consumidos por um outro front-end, ou React, algum outro aplicativo mobile, o que seja, tem algumas configurações que a gente precisa fazer. O Laravel ele dá bastante coisa para a gente pronta, mas tem algumas configurações que não são tão triviais, digamos assim, né? Não são tão óbvios. Então tem algumas configurações que a gente precisa fazer adicional. Então eu tô aqui com o projeto Laravel aberto. Eu acabei de instalar ele usando o Laravel Sail e eu vou implementar aqui nesse vídeo, mostrar um passo a passo. Eu vou criar um endpoint de criação de conta e um endpoint de login. E ele já vem com o endpoint pronto, vocês vão ver aqui, que é um endpoint que retorna os dados do usuário. Então a gente vai trabalhar com esses três endpoints e conforme a gente for desenvolvendo aqui, eu vou dando algumas dicas de algumas coisas que eu gosto de fazer, gosto de configurar para deixar a API redondinha, beleza? Então é isso aí. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal também para continuar recebendo os próximos vídeos, beleza? Bora lá pro código. O primeiro passo é fazer a instalação do Laravel Sanctum, que é a autenticação pronta do Laravel para APIs. Então, se a gente acessar aqui o nosso Bootstrap App, ele tem as rotas configuradas aqui, a rota de web, os comandos e a rota do health check. Então a gente precisa instalar as nossas rotas da API. Eu vou dar um sail shell, que é para entrar no console do meu container, e agora eu posso executar os comandos. Então vou executar aqui php artisan install API. Clico para executar, ele vai fazer a instalação do pacote do Laravel Sanctum e vai fazer a criação também das minhas rotas de API. Então repara que aqui no meu Bootstrap da minha aplicação, ele já declarou as rotas daqui da API, criou meu arquivo de rotas com uma rota /user, que vai ser a nossa rota de pegar os dados do usuário. Fez mais uma migration, que é a tabela que vai ser armazenado os nossos tokens. E criou um arquivo de configuração do Sanctum, beleza? Então foi basicamente isso. Então a primeira parte está concluída. Agora o próximo passo é fazer a implementação das nossas rotas de criação de conta e a rota de fazer login, certo? Então vou começar criando o nosso controller. Então digito aqui o comando de criar controller e eu vou nomear ele como auth controller. Vai ser o controller que vai lidar com a nossa autenticação, certo? Então eu já vou vir aqui no meu arquivo de rotas, vou declarar minhas duas rotas, que vai ser do tipo post. Já vou declarar as duas aqui. Eu tenho que passar o auth controller e depois eu passo o método. Então esse método aqui vai ser o register e o outro vai ser o login. Então minhas rotas estão declaradas. Agora eu vou implementar minha primeira rota, que é a de register. Public function register. Esse é o meu request com parâmetro. Tá, aqui dentro dessa rota, a gente precisa receber os dados do usuário do request e fazer a criação, validar os dados primeiramente e fazer a criação do usuário no banco de dados. Então, começar pela validação. Não vou focar muito na parte de validação. Eu vou receber o nome, o e-mail e o password. Required string, vou receber o nome, e-mail e password. Só isso aqui já valida pra gente, porque se der erro na validação, ele já estoura erro ali. Agora o próximo passo é fazer a criação do usuário, certo? Então o usuário vai ser user, que é meu model, create, e aí eu posso passar os dados que eu validei. E aí eu passo os dados, certo? Name, e-mail, e password. O password
tem sempre que lembrar de fazer a hash dele antes de salvar. Então, beleza, aqui nosso usuário já está criado. E aí, por enquanto, eu vou retornar uma resposta vazia e com status 201, que significa que o usuário foi criado. Agora eu vou rodar nossas migrations aqui. API Artisan Migrate. Migration executada, as outras já tinham sido executadas anteriormente e eu vou abrir o Postman para testar esse nosso endpoint. Eu abri aqui a extensão do Postman aqui no meu VS Code. Você pode usar o Postman tanto por aqui, ou você pode instalar também, ou pode usar outro cliente HTTP, fica a sua escolha. Então abri ele aqui para a gente testar nosso endpoint. Então tem que mudar o método para post. O endpoint é localhost /api /register, porque todas as APIs, todas as rotas da nossa API, ela sempre tem esse prefixo. Você pode tirar o prefixo lá nas configurações, eu gosto de manter. Então, aqui no body, eu vou colocar meu JSON com os meus parâmetros. Eu venho aqui em role, JSON, aí eu passo meu nome, e-mail e password, e eu vou fazer requisição. Se tudo der certo, ele tem que retornar pra gente o status 200 e uma resposta vazia. Então, beleza, deu tudo certo, status 201 e um JSON vazio aqui na resposta. Então deu certo a nossa requisição. Então o nosso endpoint de cadastro de usuário já está funcionando. Só vou conferir aqui. Fazer uma chamada aqui para ver quantos usuários tem no banco de dados. Tem um usuário que foi que a gente acabou de criar. Então o nosso endpoint já está funcionando. Depois de criar o cadastro, o endpoint de cadastro, agora a gente precisa criar um endpoint para o usuário poder fazer login, certo? Aqui a gente já cadastrou nossa rota como login e o método no controller como login também. Então vou criar aqui o método, criar aqui nosso método, vou receber o request com parâmetro e aqui a gente vai precisar de uma validação também de e-mail e password. Então eu recebo o e-mail e recebo o password do usuário e aí eu busco no banco de dados o usuário que tem esse e-mail e caso eu encontre, eu faço a comparação das hashes do password e se der certo, tudo certo, eu vou gerar um token para o usuário e retornar esse token na resposta, né? Bora lá. O Laravel ele já provê para a gente um método de verificação de senha, né? Então a gente vai usar esse método que está pronto. No caso ele vem dessa classe aqui, esse facade auth. Você faz um import e tem um método chamado attempt. Eu tenho que passar as credenciais como parâmetro. Então vou pegar aqui do meu request, vou chamar o método only para ele filtrar só esses dois campos, e-mail e password, e ele vai retornar isso em formato de array. Que é isso que o método attempt ele recebe. E aí esse método attempt ele vai retornar true ou false. Então, caso ele retorne false, a gente vai retornar um erro. Response. Vou retornar uma response vazia, porém com status. Isso é uma response do tipo JSON. Vazia, porém com status 401, é o status de não autenticado. Então, beleza. Caso o e-mail e o password estejam incorretos, a API vai retornar esse status, esse erro com status 401. Em caso dê tudo certo, eu preciso criar um token para o usuário. Então, eu vou buscar o usuário no banco de dados. Então, vou fazer a busca do usuário pelo e-mail. E agora eu vou fazer a criação do token. Então, para fazer a criação do token, tem um método no usuário que é o create token. Eu passo dou um nome para o token aqui nesse primeiro parâmetro e beleza. Só isso aqui ele já vai me retornar o token do usuário. E aí eu teria que retornar esse token para o front-end, certo? Então o token criado vai ser assim.
Token plain text token. Então a gente vai fazer a criação do token e vai retornar esse token para o front-end. Com esse token a gente vai fazer a autenticação em todas as nossas rotas. E um detalhe que para habilitar a criação desse método a gente tem que fazer uma atualização no nosso modelo de usuário. Então aqui a gente tem que adicionar trait has API tokens. Já o autocomplete já deu aqui pra gente. Então, com essa trait aqui, a gente adiciona esse método no modelo de usuário. Então, bora testar agora. Eu abri o Postman aqui novamente e declarei a rota post aqui, /API, /login. Eu vou mandar o meu e-mail, o meu password e ele tem que me retornar um token. Primeiro eu vou mandar um password errado e ele tem que retornar pra gente aquele erro 401. Aqui, ó, ele retornou o erro 401 unauthorized, uma resposta vazia. A gente pode trabalhar nisso aqui depois, colocar uma mensagem de erro mais amigável, mas só pelo status já dá para saber que foi um erro de usuário não autorizado. Então agora eu vou mandar as credenciais certas e vamos ver o que ele vai retornar. Ele tem que retornar o token pra gente. Beleza? Fiz a requisição, ele me retornou esse token. Com esse token, agora eu posso fazer as requisições para rotas autenticadas. Então agora a gente vai testar a rota de pegar os dados do usuário e vamos ver se esse token vai funcionar mesmo. Eu criei uma nova requisição aqui no meu Postman para a rota /API /user do tipo GET. E aqui na aba de autorização eu selecionei Peter Token. Então eu posso fazer desse jeito. Aí eu vou pegar aquele token que a gente gerou no endpoint de login e colocar ele aqui no meu campo de autorização. Esse campo nada mais que ele vai fazer é adicionar um header automaticamente aqui presente, tá, chamado authorization, e vai colocar esse token como value com o prefixo bitter, que é o jeito que esse tipo de autenticação funciona. Então eu vou fazer o envio e ele tem que retornar em formato JSON os dados do nosso usuário. Beleza? Retornou, então o endpoint está funcionando, o nosso token está funcionando também. Por acaso, se eu mandar essa requisição aqui sem token nenhum, ele tem que me retornar um erro de autorização, certo? Um erro 401. Por que ele tem que retornar esse erro? Repara que aqui na declaração das rotas, a gente colocou esse middleware, auth sanctum. Então é o middleware de autenticação do Sanctum. Toda vez que a gente for fazer alguma requisição para as rotas que são protegidas por esse middleware, a gente tem que mandar no header o authorization. Tem que mandar aquele token. Se não tiver o token, ele vai dar um erro de autorização. Porém, vou mostrar para vocês aqui que ainda não está 100% funcional a nossa API. O básico está funcionando, né? O registro, a criação, o registro, o login e o endpoint de pegar os detalhes do usuário. Porém, a gente pode melhorar ainda essa nossa API aqui. Por quê? Se por acaso eu enviar uma requisição para esse endpoint sem token, olha o que vai acontecer. Ele, em vez de me retornar um erro no formato JSON, um erro mais amigável o nosso front-end tratar, ele está retornando um erro no estilo HTML. Ele dá até um erro 500 porque ele tenta redirecionar para a tela de login, que é o mesmo comportamento de quando a gente usa o Laravel como framework full stack. Então, para corrigir isso, a gente teria que mandar aqui nos headers, se eu não me engano, eu acho que é accepted content. Tem que mandar um header aqui, eu vou pesquisar. É accept, na verdade, o header que a gente precisa mandar, e precisa colocar ele como application JSON. Então, toda vez que a gente manda esse header, a nossa API entende que ela tem que tratar isso como uma requisição JSON e só retornar responses do tipo JSON. Então, olha a diferença. Agora ele responde uma mensagem bem mais amigável. Message unauthenticated. Para resolver isso, às vezes o front não vai mandar, ou às vezes você não quer que retorne esses tipos de erro não amigáveis para o front. Eu gosto de criar um middleware para fazer justamente isso. Então, PHP artisan make middleware, que é para forçar a resposta a ser do tipo JSON. Então, nosso middleware vai ser force JSON response. E aqui no nosso middleware, a gente vai forçar colocar esse header em todas as requisições, na requisição. Então, request header set. Então, vou colocar aquele header, vou forçar ele no meu request. E quando minha API for fazer o response, ela vai considerar isso aqui e vai retornar como JSON. Para fazer esse nosso middleware funcionar em todas as rotas da API, a gente precisa
colocar ele como o primeiro middleware da lista de middleware do grupo de middleware API. Então a gente vem aqui no nosso Bootstrap App e aqui na parte de middleware a gente configura o grupo de a gente vai sobrescrever ele e colocar esses dois middlewares, que é esse que já é padrão, que já vem, e esse aqui é o nosso que a gente criou. Então agora eu posso fazer uma requisição ali novamente, mesmo sem mandar o header, e ele vai me retornar uma resposta do tipo JSON. Então a gente já resolveu esse erro. E por acaso, se eu não mandar o erro de validação, alguma coisa também, vou testar aqui com vocês no endpoint de login, por exemplo, eu não vou mandar esses dados aqui. Deixa eu apagar. E até meus erros de validações, eles vêm no formato JSON também. Então, essa é uma das melhorias que a gente já fez. E uma outra melhoria é o seguinte: se a gente não tratar as nossas exceções, toda vez que o sistema, que a API disparar alguma exceção, um erro inesperado do tipo 500, ele vai tentar renderizar, mesmo com esse middleware nosso, ele vai tentar renderizar a página de erro do Laravel. Então, para corrigir isso, a gente vem aqui de novo, Bootstrap App, e aqui no If Exceptions, vou colar um código aqui que eu já tenho minha colinha. No If Exceptions, a gente coloca uma regra que toda vez que for alguma rota que tiver o prefixo API, ele sempre vai renderizar o nosso erro como JSON. Então, se tiver em produção e o debug estiver desativado, só vai estar message internal server error. Se por acaso você estiver rodando com debug ativado, localhost, algum outro ambiente, ele vai retornar todo o stack trace no formato JSON também. Então, o vídeo de hoje era isso. Construímos nossa API, a gente criou um endpoint de criação de conta, um endpoint de login e testou essa autenticação com o endpoint de dados do usuário. Então, eu passei para vocês também esse macete aqui de criar esse middleware, force JSON response, e fazer o tratamento dos erros também da forma correta aqui na nossa API, beleza? Eu quis criar esse vídeo aqui, gravar esse vídeo, porque principalmente essas duas dicas finais aqui de tratamento de erros são algumas coisas que não são muito óbvias na documentação. Então pode ser que ajude você que está tentando fazer sua autenticação aí, sua API funcionar certinho. Então desse jeito a API funciona redondinha. Lembrando que aqui nos endpoints de registro, de login, dá para melhorar, tá? Principalmente essa parte de autenticação. Quando você for fazer no seu projeto aí, você sempre valida o e-mail aqui certinho. Eu fiz assim por intuitos de ser mais prático. Então é isso aí, beleza? Deixa o like aí se esse vídeo te ajudou e se inscreve no canal aí, beleza? Valeu. Se ficou com alguma dúvida também, deixa nos comentários aí que eu vou responder todo mundo. Valeu.